E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor tutor Fabrício Duarte, do curso de Educação Física da Uniaselv, e estamos disponibilizando para vocês o resumo das unidades 1, 2 e 3 da disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem, que é pertinente, faz parte da grade de diversas disciplinas, né? Então esperamos que seja do proveito de todos, que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. E também já fica o convite para você, meu amigo, minha amiga, que acabou chegando aqui através dos mecanismos de busca, que você se considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal, nos dar aquela força, né? Porque temos aqui muitos conteúdos importantes e relevantes dentro da atividade física e do treinamento, ok? Então, depois, mais tarde, fica o convite para que você conheça o canal e o nosso trabalho, certo? Então, iniciamos este resumo, lembrando que o ideal é que você leia todo o livro, todo o material didático, né? De forma nenhuma nós queremos substituir a leitura integral dos textos, mas sim oferecer uma ferramenta de apoio, né? Para um completivo do conteúdo, ok? Então iniciamos este resumo falando então sobre as unidades 1, 2 e 3, aonde unidade 1 nós vamos falar um pouco sobre o que é a psicologia da educação, unidade 2 nós vamos conversar um pouco sobre a psicologia da educação e aprendizagem, e na unidade 3 nós vamos conversar um pouco sobre os elementos de ensino e aprendizagem efetivos, motivação e ambiente, ok? Então, também, né, gostaríamos de fazer o convite que vocês pudessem identificar de onde vocês são, qual cidade, qual estado, qual curso vocês estão fazendo, para que nós possamos ter uma amostragem de quantas pessoas nós vamos conseguir ajudar com este resumo, até porque de repente numa próxima oportunidade nós possamos fazer algo mais focado também para outros cursos, para outras disciplinas. Então, basicamente, né, pessoal, o que vem a ser a psicologia da educação? Então, nada mais é do que uma disciplina, do que uma área do conhecimento que ela visa ajudar os professores, ajuda os educadores a tomarem as melhores decisões sobre quais medidas pedagógicas, quais medidas educacionais ela poderíamos então, deveríamos tomar então com os nossos alunos, né? Além de trazer ali diversas ferramentas para que o professor ele possa então escolher quais ferramentas, quais estratégias poderão ser usadas de acordo com o seu tipo de público, o seu tipo de aluno, né? Porque sabemos que os alunos, as pessoas, elas são diferentes, e obviamente os alunos também são. Então, nós não podemos pegar a mesma receita educacional e aplicar nos mais diferentes contextos. Então, é importante que nós possamos, assim, fazer esta mediação. Então, começamos com o questionamento. O que torna um professor eficaz? Cordialidade, humor, senso crítico, capacidade de se preocupar com os alunos, valorizar a sua diversidade, é aquele professor que tem autodisciplina, seria aquele professor que de repente tem um entusiasmo, que possui uma liderança, que tem uma boa oratória. Então, com certeza, todas essas qualidades, elas são importantes para o bom professor, mas, obviamente, elas não são únicas, né? Precisamos também de mais componentes, precisamos de mais qualidades efetivas para que possamos efetivamente considerar um professor ali capaz e que ele realmente venha a ser bom naquilo que ele faz, né? Então, essas qualidades, apesar de fantásticas, elas não são suficientes. Então, habilidades pressupostas básicas de um bom professor. Então, primeiro, ele deve ter o conhecimento do seu conteúdo, das suas habilidades pedagógicas. Nós não podemos ensinar aquilo que talvez a gente não saiba, então é importante que nós tenhamos um know-how básico. Domínio das habilidades pedagógicas, a forma pela qual nós vamos vir a trabalhar com os nossos alunos, aqueles conteúdos os quais nós temos que compartilhar com eles, né? E outra coisa muito importante é sobre a situação da intencionalidade profissional, porque às vezes nós acabamos esquecendo em muitas áreas sobre a questão da intencionalidade. Nós não podemos ensinar algo apenas por ensinar, trabalhar algo apenas por trabalhar. Nós devemos ter uma intencionalidade, sabermos o porquê, como aquilo vai se encaixar dentro do projeto de ensino e aprendizagem a longo prazo e termos exatamente o total domínio daquela situação. E outra coisa também que é extremamente importante para todo
bom professor são as habilidades do século XXI, devido a toda essa situação de mudanças comportamentais e tecnológicas. Então, não basta apenas saber dar aula. Hoje, o professor ele precisa saber editar um vídeo, ele precisa mexer num PowerPoint, ele precisa saber alguma coisa sobre design gráfico para conseguir produzir suas artes, ele precisa ter um conhecimento mínimo de mídias sociais. Então, são habilidades que até alguns anos atrás elas não faziam parte do que know-how do magistério. Então, são coisas que nós precisamos hoje lidar, até para que nos possamos nos conectar com os nossos alunos assim de uma forma mais eficaz. Temos questões do desenvolvimento humano extremamente importantes que nós vamos abordar nessa disciplina, e uma delas, que algumas pessoas às vezes acabam não percebendo, é que as crianças elas não são adultos em miniatura, elas pensam de forma diferente. Então, durante muito tempo, inclusive até na própria Idade Média, se tinha um conceito de que as crianças eram adultos em miniatura. Então, elas trabalhavam, elas não tinham roupas próprias, elas não tinham um tempo para se desenvolver, para brincar. Então, é um conceito assim relativamente novo dentro da sociedade moderna. Então, é extremamente importante que se use estratégias extremamente apropriadas, levando em consideração a idade dos nossos alunos e sua fase de desenvolvimento. Por isso, essa disciplina de psicologia de educação ela vem a ser tão importante. E nós não podemos falar da disciplina de psicologia de educação sem falarmos sobre os principais pensadores. E dentre eles estão Jean Piaget, que na sua origem ele não era um pensador da educação, mas sim um biólogo que depois, mais tarde, acabou se tornando um dos mais influentes pensadores dentro da linha da psicologia da educação. Então, nós podemos extrair como principal marco da sua obra a sua classificação através de componentes da biologia sobre o desenvolvimento dos alunos. Né? Então, Piaget, ele desenvolveu, ele classificou o desenvolvimento cognitivo das crianças em basicamente 4 etapas, ok? Isso aqui é extremamente importante que fiquem aí, que retido para vocês. Então, o sensório motor, pré-operatório, operacional concreto ou operatório concreto, também chamado, e operacional formal. Né? Então, Piaget ele acreditava que cada criança ela precisava passar por estas 4 fases e não poderia pular de forma alguma nenhum estágio. Então, eram estágios obrigatórios dentro do desenvolvimento. Então, temos aqui um breve resumo sobre cada estágio e suas características principais. Então, o estágio sensório-motor, segundo Piaget, seria do nascimento aos 2 anos, então formação do conceito de permanência do objeto, progressão gradual do comportamento reflexivo. Então, enfim, é quando a criança, desculpa, é quando a criança ela começa a perceber as suas primeiras relações, seus primeiros contatos interativos ali com o mundo. Então, o pré-operatório, ele parte dos 2 anos até os 7, então já aumentando o nível de interação da criança com o meio externo, especialmente quanto da parte psicossocial. Então, mas apesar disso tudo, né, apesar da criança conseguir se relacionar melhor com o meio, ela continua com um pensamento muito egocêntrico. Experimente tirar o brinquedo de uma criança. Ela vai gritar, vai espernear, porque ela tem um pensamento muito egocêntrico ainda. Ela ainda pensa que o mundo é centrado em si. Ela não consegue ter essa percepção mais adulta, coletiva, que nós adultos acabamos tendo com o passar dos anos, com o passar do amadurecimento emocional que normalmente nós temos. Então, depois nós temos o estágio operacional concreto ou operatório concreto, dos 7 a 11 anos, onde nós temos uma melhora significativa na habilidade de pensar logicamente. Né? E também o pensamento abstrato, ele ainda não é possível, mas a criança começa já a ter breves nuances, breves tentativas, vislumbres assim, de tentar encaminhar-se dentro dessa linha de pensamento de raciocínio. E temos como quarta e última fase, né, descrita por Piaget, a operacional formal, que é a partir então dos 11 anos, onde o pensamento abstrato ele já começa a se tornar possível. Né? Então, um exemplo, nós trabalharmos antes disso com conceitos matemáticos, como, por exemplo, a questão da álgebra de números, né?
né? Algo assim que o X, o Y, não é algo palpável, é uma incógnita, é algo abstrato que nós temos que pensar ali como parte de um problema. Então, antes dessa idade, a criança, por exemplo, ela tem problema de tentar visualizar isso a nível de raciocínio, de pensamento, de desenvolvimento. Também temos um grande pensador extremamente importante, né, que é o Lev Vygotsky, né, ou simplesmente conhecido como Vygotsky, que foi um psicólogo russo, né, que morreu em 1934. Ele e Piaget, eles coexistiram durante mais ou menos a mesma época. Um acabou lendo e tomando conhecimento do trabalho do outro. Então, é importante assim, de mencionar que eles coexistiram. Né? Então, o trabalho de Vygotsky, então, ele já é algo assim um pouco mais completivo ao trabalho do Piaget. Né? Ele fala muito sobre as ondas de desenvolvimento proximal e distal, que a gente vai conversar um pouco depois. Mas, basicamente, na teoria de Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, a criança ela se desenvolve, ela atinge as áreas de desenvolvimento, que nós comentamos, aquelas 4, para depois da sua maturidade atingida que ela consiga, então, alcançar as aprendizagens. E já na teoria de Vygotsky, não. A aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. Ou seja, a criança, ela, através do que ela aprende, através do que ela conhece, isto vai servir de que know-how, isso vai servir, então, de base para que ela atinja um novo nível de desenvolvimento superior, digamos assim, né? Então, outra coisa importante também de mencionarmos é que Vygotsky, ele acreditava muito que a aprendizagem ocorria dentro do que ele chamava de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, o que é isso? É aquela situação onde a criança ela não consegue realizar algo sozinha, mas com a ajuda de alguém, de um adulto, de uma pessoa de alguém mais competente, mais experiente naquela situação, ela vem a conseguir realizar aquela situação. Um exemplo, atar um tênis. Se tu der um tênis para uma criança sozinha, ela dificilmente vai conseguir atar o tênis. Então, a partir do momento que temos ali a orientação, de repente, de um amigo, de alguém mais velho, a criança, obviamente, tende a conseguir aquele objetivo de aprendizagem. Então, isto é a zona de desenvolvimento proximal, ok? Também outra coisa extremamente importante, nós temos várias teorias de desenvolvimento psicossociais extremamente importantes e relevantes, mas temos a do Erickson, né, que particularmente é uma assim que eu me identifico e que gosto bastante. Então ele levantou a hipótese de que as pessoas passam, né, isso já inclui a todos, né, inclusive nós, por 8 estágios psicossociais em suas vidas e que cada estágio existe um problema ou uma crise a ser resolvido. E caso esse problema, essa crise não venha a ser resolvido, isso vai acabar acarretando então um problema, um dilema que será levado para a próxima fase, a próxima etapa da vida, ou jovem, ou adolescente, ou adulta. Né? Então, ele traz muita importância de conseguirmos resolver as crises, os dilemas durante a exata fase o qual eles vêm, possam vir a acontecer. Né? Então, o estágio 1, segundo Erickson, é o estágio da confiança versus desconfiança, que é do que vai do nascimento até os 18 meses. Então, aqui, o objetivo básico e o dilema seria desenvolver uma confiança básica no mundo, porque, para quem não sabe, o processo do nascimento é algo extremamente traumático para a criança, porque ela sai de um ambiente totalmente protegido, dentro do líquido amniótico, na barriga da mãe, né, não se preocupando com nutrição, com proteção, e o próprio parto é algo extremamente agressivo, porque um parto normal mesmo, muitas vezes a criança acaba se quebrando, né, tendo membros, braços, articulações deslocadas, então a maioria, graças a Deus, a maioria das crianças acaba não lembrando disso na vida adulta, mas o trauma ele fica aí de forma inconsciente. Então, a criança ela sai de uma situação de total conforto para uma situação de mundo extremamente agressivo, um mundo inóspito. Então, ela tem que confiar naquele mundo. Então, esse seria o grande dilema, né? E o que acaba acontecendo? A mãe ou figura materna acaba sendo a primeira pessoa a qual a criança ela acaba se conectando dentro dessa nova situação. E normalmente, né, acaba dando aí os problemas. Então, a maioria
dos problemas da vida adulta, né, até como Freud sabiamente colocou em várias das suas obras, seus estudos, são fruto do dilema de problemas do idílio mal resolvido, das ligações, né, não cortadas com a mãe. Né? Então, a maioria dos dilemas de todos nós tem raízes ali nas nossas ligações aí com as nossas mães, com nossas genitoras ou figuras maternas. Então, depois disso, nós temos o estágio 2, que é o estágio da autonomia versus vergonha e dúvida. Então, aos 2 anos, as crianças começam, então, a ter uma autonomia um pouco maior, né? Que seria a fase que nós chamamos de adolescência do bebê. E nessa fase, as crianças elas não querem mais ser totalmente... eles querem ter uma autonomia, né? Não querem ser totalmente ali obedientes, delegar as suas decisões aos pais ou aos adultos, aos responsáveis que têm a guarda ou a tutela por eles, assim dizendo. Então, os desejos de poder e independência da criança muitas vezes se chocam com os desejos dos pais. Então, sabemos, né, como é que é a criança nesta fase. Né? Então, já se cria outro dilema também, que é dela conseguir lidar com limites e com hierarquias exteriores, né? No caso, com a situação ali dos pais, né? Com respeito aos pais. Então, temos ali depois o estágio 3, que é o estágio da iniciativa versus culpa. Então, durante esse período, que vai dos 3 até os 6 anos, as habilidades motores da linguagem das crianças, elas permitem que a criança ela tenha uma comunicação melhor com o meio externo, né? E interaja melhor com outras crianças, que ela consiga ali ampliar um pouco o seu círculo social, até convivendo com pessoas fora daquele núcleo mais familiar, mais básico, mais principal. Então a criança nesse ponto começa a perceber que ela é uma pessoa individual e que ela começa a tentar pensar nessa fase sobre qual tipo de adulto, qual tipo de pessoa ela quer se tornar. Então aí já acabamos tendo um outro dilema, né, quanto da construção da personalidade. Depois nós temos o quarto estágio, que é o estágio da dirigência versus inferioridade, que vem dos 6 aos 12. Então nós temos a situação da entrada na escola, então a ampliação radical do círculo social da criança. Então, nessa fase também a influência dos pais acaba diminuindo drasticamente e agora as crianças querem fazer coisas, né? Temos a situação, então, do início, né, daquela situação que todos nós acabamos passando na fase adulta, principalmente, que é a situação da necessidade de aprovação. Então, muitas vezes a criança começa a sentir situações de fracasso, de situações ali de uma imagem autonegativa, e essa situação de fracasso, muitas vezes, ela não precisa ser real. Ela pode, não que a criança vá falhar efetivamente, né, mas pode ser uma incapacidade de corresponder aos padrões que, de repente, o professor, os pais ou alguém da família coloque ali na criança, né? Porque ela, de repente, pode ser boa em outras coisas, mas não naquela situação a qual a família ou responsável colocou uma expectativa. Né? Exemplo, jogar futebol. Apesar de sabermos, né, que somos o país do futebol, não são todas as crianças que efetivamente são fantásticas, maravilhosas nesse esporte, né? Mas ela pode vir a ser boa em outras coisas, no xadrez, desenho, artes, lutas, mas isso pode acabar gerando uma certa frustração na criança. Então depois nós temos o estágio 5, desculpa, que é o estágio da identidade versus confusão de identidade, que vai dos 12 aos 18 anos. Então a pergunta, né, quem eu sou, né, que identidade eu busco para mim, que identidade eu quero ter, ela acaba se tornando assim mais importante na vida do jovem. Né? Então ele acaba procurando os seus grupos, os seus nichos, a fim de procurar ali uma autoafirmação, buscando construir a sua identidade própria. Né? Então, nessa fase, se observa que especialmente os adolescentes começam a se vestir iguais, começam a escutar o mesmo tipo de música, ter o mesmo tipo de atitude, né? etc, etc. Todo aquele comportamento que todos nós, aí, como adolescentes, acabamos já passando. Né? Então, já acaba também criando um outro dilema de construção de identidade, o qual, nessa fase, nós deveríamos resolver. Depois disso, nós temos o estágio 6, que é o da intimidade versus isolamento, que ele vem dos 19 até os 40 anos.
Então, aqui nós temos dois aspectos principais. Então, o primeiro é a necessidade do jovem, do adulto, né, do novo adulto, ele buscar o seu espaço, né, sair de casa, deixar de morar com os pais e ou morar sozinho ou compartilhar a sua vida com alguém, né, estabelecer relações com um companheiro, uma companheira, né, ser casado, ou né, casado que eu digo no sentido de estar junto ali, ter uma vida em comum, ok? E isto normalmente acontece dos 19 aos 40, né? Então, é algo que é normal, é natural, nós sairmos do aconchego do lar e buscarmos o nosso espaço, né? E muitas pessoas sabemos que não conseguem fazer isso, já fica um dilema, alguma situação mal resolvida, ok? Então, saibam, né? Temos até os 40 anos aí para sair de casa, aquele que não consegue ter algum probleminha, alguma situação, né? Uma situação mal resolvida. Então, depois nós temos o estágio 7, que é o da generatividade versus estagnação, que seria a meia-idade, né, mais ou menos os 41, 65 anos, 65 anos, que inclusive é o que eu me encontro hoje. Então, é o interesse de estabelecer e guiar a próxima geração. Então, isso pode ser feito através da paternidade, da maternidade, através dos nossos filhos, ou através da tutela, né, de sobrinhos, enfim, de pessoas próximas de nós ali. E também pode ser resolvida essa situação através de outras formas de produtividade, como, por exemplo, a educação. Então, como professores, como mentores de alguma coisa, nós podemos ali, de certa forma, resolver esse dilema que é ajudar a formar novas gerações através de outras frentes, não necessariamente aquela unicamente como pais, né? Então, durante essa fase, as pessoas deveriam continuar crescendo, né, os adultos, a fim de não provocar uma situação, uma sensação de empobrecimento, autoindulgência ou, né, de diminuição interpessoal. Então, não empobrecimento no sentido financeiro, né, mas empobrecimento no sentido cognitivo de desenvolvimento. Então, nós deveríamos não parar nesse momento, né? E chegamos aqui também ao 7º estágio, né, o final, porém não menos importante, que seria o da integridade versus desespero, que particularmente assim, ele tende a ser bem recompensador ou bem desesperador, dependendo de como a pessoa ela levou a sua vida. Então, nesse estágio, final do desenvolvimento, as pessoas tendem a fazer uma retrospectiva da sua vida, né? Então, começa daquela situação de aceitação das realizações, dos fracassos, limitações, e se a pessoa chegou naquele ponto e viu que de repente levou sua vida por um caminho errado, começa a vir toda a situação do arrependimento, do remorso, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Então é algo assim bem complicado. Então a sensação também da morte iminente, o fim que se aproxima, também é algo que deve ser enfrentado e aceito, né? Então, se a pessoa está bem resolvida consigo mesma, ela tende a ter um desfecho mais tranquilo, mais bem resolvido, enquanto aquela pessoa que daqui a pouco se arrependeu da forma como viveu ali, tende a ter um fim de vida ali mais conturbado, mais desesperador, né? Então, a gente teve assim uma visão psicológica, obviamente de forma bem resumida, mas bem importante sobre todas as fases do desenvolvimento, né? Você sabia dessas fases de desenvolvimento psicossocial? Qual que você se encontra no momento, se identifica, concorda, acha que procede, que não procede? Coloque aí nos comentários a sua opinião, ok? Falando um pouquinho de desenvolvimento das crianças, né, que é a nossa zona-alvo de foco aqui da disciplina. Então, no ensino fundamental, até entrar na escola, as crianças eram basicamente egocêntricas e seu mundo, seu universo era o lar, né? Então, ou a família ou a creche, e à medida então que as crianças elas progridem na terceira infância, elas tendem a ter formas de pensar menos concretas e mais abstratas. Obviamente também com toda a situação de interação social promovida pela nova situação escolar. Então, durante o ensino fundamental e médio, nós temos outras transformações, especialmente a nível da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência ali, do amadurecimento que se inicia, e com isso toda aquela carga emocional que todos nós sabemos, todos nós passamos por isso, e o professor tem que estar atento, né? Então, muitas vezes a gente
trabalha a aprendizagem com nossos alunos, não levando em consideração esses aspectos de mudança psicológica. Nós temos que levar. Então, nessa fase, muitos acabam mudando de comportamento, alguns acabam ali se tornando extremamente alienados da situação da escola, devido a toda essa situação de crise ali, de desconexão com a atual fase a qual o adolescente jovem possa vir a estar, né? Então, é quando surgem as panelinhas de amizade, onde nós vamos ali nos conectando as pessoas devido à situação de nicho. Então, o pessoal do pagode vai começar a andar com o pessoal do pagode. O pessoal do futebol vai ser amigo do pessoal do futebol. O pessoal do rock vai andar com o pessoal do rock e assim por diante, né? Temos também a situação, infelizmente, ali do bullying, né? Que muitas vezes buscando aceitação social, alguns jovens ali tentando ser engraçadinhos, tentando ser ali, chamar atenção, acabam usando outras pessoas como bode expiatório, né? Acabam sendo vítimas suas ali dentro da situação de bullying. Então é algo que nós temos que cada vez mais temos que nos impor, enfrentar esse tipo de situação, não só na escola, mas na sociedade como um todo. E devido a toda a situação da problemática de amadurecimento ali que a própria adolescência já acaba promovendo, nós acabamos tendo ali então toda aquela situação de consumo de drogas, né, bebida, psicoativos ali que pode acabar deixando marcas assim bem severas nos adultos ali, nos jovens, né, estão passando para outra fase do desenvolvimento. E também nessa fase, né, da adolescência, nós temos algo muito latente, muito forte, muito pertinente, que é o desenvolvimento da sexualidade. Então é algo sim que, né, não cabe nós aqui tempo nem a intenção de discutir essa situação de escolhas de gênero, identidade, identificação sexual, mas é algo que hoje é muito amplo, né, gente? Algo assim que é muito amplo e que cabe sim à escola ter algum tipo de debate e saber lidar com isso, com essas situações, assim, com essas escolhas, com essas opções aí com os nossos alunos. Então aqui nós temos a mandala da diversidade sexual e cada ponto desses é uma forma de identificação. Então está lá no livro de vocês, no material base, vocês podem dar uma olhada. Então aqui é apenas a nível ilustrativo, porque só nos conversarmos sobre isso nós teríamos que ter uma aula à parte, ok? E são características aí dessas novas gerações que estão vindo, nós temos como professores, como educadores, estar atentos e o mais atualizados possíveis para lidar com essas novas realidades que se apresentam para nós. Então, falarmos também um pouco sobre psicologia da aprendizagem. Então, o que vem a ser aprendizagem, né, pessoal? É geralmente definida como uma mudança em um indivíduo causada pela sua experiência. Então, Maier também ele classifica como aprendizagem uma mudança duradoura no conhecimento do aluno, né? Então, mudanças causadas pelo desenvolvimento, como ficar mais alto, crescimento e tal, isso aí não é considerado aprendizagem, né? É um desenvolvimento, só que um desenvolvimento diferente. Então, a aprendizagem nada mais é do que um desenvolvimento cognitivo. Então, também nós temos o Pavlov, que ele falou muito sobre a situação do condicionamento clássico. E para nós, dentro de uma situação de aprendizagem, uma situação pedagógica, é extremamente importante que nós saibamos compreender esses processos, né? Então, ele fez toda uma situação de estudos a fim de descobrir como certas ferramentas poderiam provocar aprendizagens positivas ou negativas, né? Então, ele fez uma experiência clássica, célebre, que acredito que a grande maioria das pessoas já devem ter ouvido falar em algum momento, que é a situação da experiência ali do que ele foi feito com um cão, né? Então, o que foi feito? Se apresentava, Pavlov, então, ele apresentava um pedaço de carne para o cachorro, para o cão, e sempre que era apresentado o alimento, a carne para o cachorro, para o cão, ele começava a salivar. Então, se tinha o estímulo, a resposta era a salivação para o cão. Estímulo, resposta, estímulo, resposta. Com o passar do tempo, começou-se a acrescentar esse estímulo da carne, da alimentação, um sino. Então, cada vez que se apresentava a carne para o cão, se tocava o sino. Apresentava a carne para o cão, se tocava um sino. E o cão salivava. Chegou num ponto que, de tanto se adicionar o sino, o simples toque do sino já condicionava o cachorro a salivar sem ter carne nenhuma. Então, não tinha carne, não tinha alimento nenhum. Se tocava o sino, o cachorro,
está vindo a comida. Começava a salivar já antecipadamente. Então, uma experiência que, através de simples, nos traz muito sobre a situação dos condicionamentos operantes, né? Isso mais tarde foi expandido, né, por Skinner, outro grande pensador da psicologia da educação. Então ele é um cara que trouxe a situação dos condicionamentos operantes através também de importantes estudos, importantes experiências, né? Então ele é o primeiro cara assim que traz uma luz um pouco mais profunda sobre assunto. Então ele coloca, né, que o comportamento de um indivíduo ele é extremamente guiado pelo tipo de condicionamento o qual ele pode vir a ter, né, que é o que ele chamava então referidamente de condicionamento operante, ok? Então nós temos assim algo que é importante ser falado, que é a situação do seu experimento da caixa de Skinner. Então temos várias variações, vários relatos dessa experiência, que basicamente era colocar um ser vivo, né, um rato, um pombo, enfim, num ambiente controlado e ir adicionando estímulos, procurando respostas. Então, por exemplo, privava um rato 24 horas de água, ele ficava com sede, desesperado, e se colocava uma alavanca de resposta. Então, lá pelas tantas, o rato ele encostava na alavanca, saía gotinhas de água. Então, lá pelas tantas, o rato ele sabia que se ele estimulasse a alavanca, ele teria água, ok? Então, lá pelas tantas, se mudava o estímulo. Então, se batesse 3 vezes ali na alavanca, se sairia água. Então, uma vez já não bastaria. Então, o rato aprendia que a cada 3 vezes ele teria que bater na água, ali na alavanquinha, para que pudesse tomar água, né? Então, isso, né, é o tipo de experiência assim, que mostra como, se até um rato ele consegue aprender devido aos estímulos, nós também, né? Então, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos vários tipos de estímulos que depois, mais tarde, nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Então, um trabalho pioneiro na época de Skinner, ele fala muito sobre as teorias de comportamento, né, de acordo com as consequências imediatas dos estímulos-resposta na aprendizagem. Ou seja, isso aqui é muito importante para você, meu amigo, minha amiga que vai ser professor. Ou, né, para você que se interessa por educação. Então, consequências prazerosas fortalecem o comportamento. Consequências desagradáveis enfraquecem. Então, de novo, isso aqui tem que ficar. Consequências prazerosas fortalecem o comportamento, consequências desagradáveis enfraquecem. Todo mundo gosta de sorvete, porque tu vais comer o sorvete e vai sentir um gosto maravilhoso, delicioso, né? Agora imagine comer o sorvete e sentir um gosto amargo, sentir o gosto de vinagre. Ninguém ia querer comer sorvete. Então, terminou ali a tua experiência amorosa com sorvete. Então, consequências prazerosas, né, geram aprendizados aí e a necessidade e a vontade, pelo menos, né, de reforçar essas experiências. Então, nós temos dentro da aprendizagem também algo muito importante que deve ficar para vocês, que é a situação dos reforçadores. Então, o que é um reforçador? Qualquer consequência que fortaleça um comportamento, né? Então, temos aqui alguns reforçadores sociais. Então, eles podem ser elogios, sorrisos, abraços, atenção. Então, sempre que alguém faça alguma coisa que seja considerado positivo, quando a gente retribui com elogios, sorrisos, abraços ou atenção, nós tendemos a reforçar aquele tipo de atitude. Desculpa. Temos reforçadores de atividade, né? Acessos a atividades, brinquedos, jogos, atividades divertidas, seria alguma espécie de prêmio, né? Por boas atitudes ali, através ali daquilo que nós gostaríamos que a criança, o jovem, o objeto de aprendizagem ele efetivamente realizasse. E também os reforçadores simbólicos, como dinheiro, notas, coisas que não existem na vida real, mas que para nós fazem sentido. Então, acredito que todos nós aí que trabalhamos, na verdade, nós temos um reforçador simbólico, que é o lastro, que é a moeda, que é o dinheiro, que é algo que não existe, mas que nós trocamos por coisas, aí, por bens, por necessidades básicas, né? Algo assim, extremamente importante também. Fique retido para vocês. A aprendizagem, ela tem que ser reforçada. Às vezes até para nós adultos, quem dirá para o jovem. Então não adianta falar, ensinar algo para um jovem, para uma criança uma vez só. Nós precisamos ficar ali constantemente batendo na mesma tecla, reforçando. Então, esta técnica nós chamamos de modelagem. Nós vamos repetindo, 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 para que efetivamente ela acabe entrando dentro
da aprendizagem ali, do modus operandi do jovem ou da criança. E assim como o estímulo consecutivo, ele acaba ativando a aprendizagem, a partir do momento que nós não trabalhamos mais aquilo com a criança, o estímulo vai diminuindo até a sua extinção. Então, este processo é denominado, então, extinção de um comportamento previamente aprendido. Então, a partir do momento que nós estabelecemos algo e que nós damos um estímulo positivo ou negativo, a partir do momento que nós cessamos esse estímulo, ocorre, então, a extinção daquela situação. E também nós temos as teorias da aprendizagem social, né, de Bandura, que também é outro grande pensador, outro grande influenciador da psicologia da educação, e ele falava sobre a aprendizagem basicamente sobre dois prismas. Então, primeiro sobre a aprendizagem observacional, que é aquela a qual a criança ela vê e repete consigo mesma aquilo que ela viu, né, que é o que nós chamamos de imitação. Então, ela enxerga e tenta autorreproduzir-se com si mesmo. Então, é mais ou menos como a educação baseou-se durante muito tempo, através dos séculos aí e décadas. E também nós temos o que nós chamamos de aprendizagem, né? Nós não, que Bandura trazia e chamava como aprendizagem vicária, né? Que é aprender com a experiência de outras pessoas, através da observação. Então, tu não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque, mas tu percebe que alguém enfiando o dedo na tomada levou um choque. Não vou fazer isso aí porque eu vou me ferrar. Então, são formas de aprendizagem que tu não precisa passar pela experiência para efetivamente aprender. Então, como se dá o processo de informação e de memória, né? Então, nós temos aqui um design gráfico, né, demonstrando sobre toda essa situação, né, que é bem complexa, mas vamos tentar aqui trabalhar de forma bem resumida. Então, basicamente, nós temos registros que podem ser visuais, auditivos, de paladar, de olfato, de tato, né, enfim, que seriam então os nossos registros sensoriais, por onde a informação, por onde a aprendizagem, ela efetivamente ela vai ter o contato com o nosso sistema nervoso central. Depois disso, depois de passar pelo registro sensorial, toda aquela aprendizagem, ela passa pela memória de trabalho ou também conhecida memória de curta duração. Então, seria como se nós tivéssemos ali no hardware da nossa cabeça, fosse uma memória RAM que está ali dentro de curta duração. Então, durante mais ou menos 30 segundos ali, nós estamos processando, né? Então, está entrando informações, estão saindo, e é muito fácil aquilo que a gente aprende, aquilo que entra, ser perdido. Então, o corpo, o sistema nervoso, ele acaba ali captando e retendo o que efetivamente acabou ali fazendo sentido, acabou sendo importante, né? Então, só fica gravado na memória de curta duração aquilo que é mais importante. Claro que temos métodos ali, temos formas de tentar ludibriar esse mecanismo. Como, por exemplo, pegar um número de alguém, não ter papel para anotar, tu fica repetindo. Então, vai passar aqueles 30 segundos e efetivamente tu acaba decorando, ou então, pelo menos, tu guarda um pouco mais até conseguir chegar numa situação onde tu tem um papel ou algum lugar para que tu possa fazer então o registro daquela situação, né? E depois de tanto tempo, de tanto reforço, caso aquela informação venha a ser importante para a pessoa ali, para o sistema nervoso central, depois de tanto ser reforçada aquela informação, através da repetição, de retomadas ali, enfim, isto acaba entrando para a memória de longo prazo. Então, por isso que a gente diz para vocês, não adianta tu ler algo uma vez na vida e nunca mais olhar. Não adianta que, vi a aula do professor Fabrício e aprendi tudo sobre psicologia de educação. Não, vocês vão ter que ler, reler, reconsultar de novo, né? Especialmente contra a parte dos pensadores, dos educadores, ali, dos grandes influenciadores da educação, rever de novo quem foi Skinner, quem foi Vygotsky. Então, estarmos retomando para que efetivamente essas aprendizagens elas possam ser internalizadas, né, devido a uma gravação contínua. Então, quanto mais a gente reforça, a gente recapitula algo, mais fortemente aquilo fica gravado. Então, se nós pegarmos uma pessoa idosa, ou até nós mesmos, nós temos uma tendência muito forte a lembrar de tudo quando a gente era criança, comparado com coisas da vida adulta.
Eu não lembro o que eu almocei quarta-feira passada, por exemplo. Mas eu lembro do que eu ganhei no Natal, quando eu tinha 8 anos, né? Lembro a roupa que eu tava, lembro situações que estava na casa da minha família, brincando com meus primos, aquela coisa toda, porque é algo que eu fui lembrando muitas vezes durante a minha infância acabou sendo, e durante a minha vida acabou sendo internalizado. Então, da mesma forma, vocês também com as situações de aprendizagem. Quanto mais antigas, quanto mais reforçadas em nós, mais efetivamente nós vamos aprendendo as coisas. Então, memórias antigas, elas tendem a ser mais duradouras do que memórias novas, ok? E indo para a terceira unidade, finalizando já, vamos falar um pouquinho sobre elementos de ensino-aprendizagem efetivos, motivação e ambiente. Né? Então, nós temos aqui o modelo de aprendizagem escolar proposto por Carroll, que é o modelo QAIT, acho que é assim que se pronuncia, né? Então, John Carroll, ele fez assim, um importante artigo que, apesar de ser de 1963, ele impacta assim, a educação até hoje, né? Propondo um modelo, né, conhecido com a sigla QAIT, que fala sobre, então, as 4 norteadores principais para que um bom processo educacional possa ocorrer. Então, de qualidade de tempo. Então, o que seria qualidade de tempo, né, gente? É a situação ali de custo-benefício. Não adianta tu ficar ali muito tempo falando sobre algo, enchendo linguiça e falando abobrinha. Então, às vezes é importante que em menos tempo se trabalhe com mais qualidade, se vá mais objetivamente ao ponto, até porque sabemos que é difícil as pessoas manterem a atenção durante muito tempo. Eu sei que até agora o momento aqui, dificilmente a grande maioria das pessoas que deram início no começo do vídeo continuaram mantendo sua atenção até agora. Até assim, ó, curiosidade, quem ficou até agora no vídeo, diga aí, ó, ou bote um chimite, ou diga, ó, professor, estou aqui, só para que nós possamos saber quem está conseguindo acompanhar o vídeo até agora. Porque sabemos que é difícil, as pessoas não conseguem manter um foco muito grande durante muito tempo. Né? Então, a qualidade do tempo do ensino é extremamente importante. Níveis adequados de ensino. Não adianta nós chegarmos com algo muito avançado, muito complexo, muito difícil, de repente, para alunos que ainda não têm o know-how, que ainda não têm a bagagem básica para que possam efetivamente aprender aquela nova situação, aquela nova aprendizagem. Né? Então, incentivo. O grau que o professor garante motivação para os seus alunos. Então, nós temos que estar motivados, felizes, porque se já é difícil aprender algo que talvez não faça sentido para nós, muito mais difícil é se o professor é desinteressado, se ele não tenta se conectar com seus alunos, se ele não tenta fazer a sua parte como educador da melhor forma possível. Então, incentivar os alunos ali é algo muito importante. E a situação de tempo também, né? Falamos antes em qualidade, agora o tempo é algo extremamente importante porque todos nós temos um tempo de sedimentação. Então, seria impossível nós, por exemplo, pegarmos os tutores, os professores de vocês, pegar esta cadeira, toda essa disciplina de psicologia, educação e aprendizagem e trabalhar em 3 dias, né? O primeiro dia da primeira unidade, segundo dia da segunda, terceiro daria a terceira e a prova no final do terceiro dia. Teríamos uma reprovação em máxima, porque não tem tempo não teria tempo de sedimentação suficiente. Então, tempo de sedimentação de aprendizagem é algo assim importante, né, a longo prazo, para que a aprendizagem efetivamente ela possa acontecer. Então, aqui nós temos uma representação gráfica deste modelo proposto por Carroll, que é o modelo QAIT, que é como se fossem correntes elos né, do mesmo modelo organizacional. Então, são elos, são correntes, são partes entre si que estão linkadas. Gente, não temos como ter uma boa educação sem termos incentivos, sem termos qualidade de ensino, sem termos níveis adequados de ensino também e o tempo adequado e correto para que a sedimentação ela possa vir a acontecer. Então, uma outra situação extremamente problemática são as diferenças de desempenho. Gente, cada pessoa ela é única. Cada pessoa teve um histórico, teve suas diferenças, teve seus níveis de estimulação. Então, tu vai chegar em qualquer nível, em qualquer turma, em qualquer série. Isso acontece na faculdade, lá nas séries iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, enfim, todos os espectros educacionais. Nós vamos ter os alunos que vão conseguir se conectar com o conteúdo, que estão preparados, né, estão prontos, têm pré-requisitos, os alunos que têm dificuldade, que não conseguem, devido a toda uma situação de estimulação. Então, é algo que nós consideramos que vem
isto seja, nivelar todos, o grande desafio da educação hoje. Porque tu trabalhar de uma forma apenas com pessoas heterogêneas é complicado, não tem como ter um resultado assim melhor e mais objetivo e mais prático. Né? E outra situação também que completa esse pensamento é o conceito de alunos em risco, porque muitas vezes a gente imagina, né, que nós vamos entrar para a escola e nós vamos ter os alunos ali que eu chamo, né, a família Doriana, então aquela família perfeita que acorda ali de manhã, toma seu café perfeito na mesa, com suco de laranja, com a margarina Doriana, aquela coisa de propaganda de café da manhã que a gente sabe que infelizmente a esmagadora maioria das famílias, das pessoas, ela passa longe de ter essa vivência agradável com as suas famílias. Então, qualquer criança, né, gente, ela pode ter sucesso na escola ou na vida ou fracassar. Só que isso está diretamente relacionado com a estrutura familiar que ela tem. E muitos nossos alunos, gente, eles não têm isto. Então é importante que nós, como professores, estejamos atentos à vida das crianças, né? As realidades às quais elas enfrentam, e vocês vão perceber que vocês vão enxergar que a maioria ou grande parte dos alunos de vocês é o que nós chamamos de alunos em risco. São crianças que passam fome, são crianças que são abusadas, são crianças que são expostas a situações de trabalho infantil das mais variadas formas e maneiras. Então, é algo assim que é complicado e nós temos que ter a percepção que uma criança que passa por essa situação de risco, ela não vai conseguir render da mesma maneira que uma criança que, de repente, tem toda uma estrutura, tem todo o equilíbrio familiar. Então, não tem como, né? São dois mundos ali totalmente diferentes. Cabe ao professor também buscar estratégias para nivelar essas diferenças, dificuldades, ok? Então, para você que ficou até agora no nosso vídeo, né, fica de novo o convite para que você se inscreva aí no canal, caso você esteja gostando, curtindo do resumo aí e se conectando aí, achando que faz sentido para você o que nós estamos aí trabalhando com através deste resumo desta aula, ok? Então, continuando, né, algo extremamente importante, né, gente, também é a situação da motivação, né? E motivação é algo que é muito intrínseco, né? Algo que está muito internalizado em nós. Porque por que alguns alunos conseguem chegar lá, conseguem vencer seus obstáculos, conseguem vencer as dificuldades, e outros alunos acabam não conseguindo, né? Alguns alunos que têm tudo nas mãos e acabam não conseguindo ter um bom desenvolvimento. Então, isso são questões de motivação. E isso é algo que também nós podemos, né, de certa forma, trabalhar. Então, nós temos aqui algo também importante, que é, ó, a nível de compreensão do desenvolvimento humano, é a hierarquia de necessidades de Maslow. Então, ele fala, primeira coisa, né, nós temos que suprir nossas necessidades fisiológicas, fome, sede, sono, etc. Quando nós suprimos essas necessidades, nós vamos para um segundo patamar, né, um segundo degrau, que é satisfazermos outras demandas, que é a situação da segurança, termos um emprego, uma casa, um lugar para dormir, enfim. Saciadas essas necessidades, nós vamos para necessidades afetivas. Então, amigos, relacionamentos, namoro, etc, etc. Saciadas essas necessidades, nós vamos para a situação da estima. Então, nós queremos ser aceitos ali pelas pessoas e tudo mais, né? Temos respeito, né, que nos respeitem também, né, que a gente consiga efetivamente respeitar os outros também. E o pico da pirâmide seria a realização pessoal. Então, temos questões como a moralidade, criatividade, aceitação dos fatos, enfim, enfim, enfim. Só que, gente, não tem como nós pedirmos para um aluno questões ali de realização pessoal, de aprendizagem, se as suas necessidades básicas, se o topo da pirâmide, ele não está satisfeito, né? Ele não conseguiu ser sanado. E isso é importante que seja apresentado essa pirâmide aqui de necessidades, de hierarquia de necessidades, porque às vezes nós acabamos como professores esquecendo disso aí, né? A gente quer cobrar lá o topo da pirâmide do aluno se o básico ele não tem. E é muito claro dentro da psicologia de educação que nós só vamos conseguir chegarmos no topo da pirâmide se as necessidades mais básicas elas vão sendo preenchidas ali com o passar do tempo, né? E aqui uma grande dica
para que se alimente a motivação ali dos alunos, é tentar. Sabemos que não é fácil, temos turmas que são difíceis, mas é criar um clima de sala de aula que seja caloroso, receptivo e positivo. Gente, por que o cursinho dá tão certo? A metodologia de cursinho, porque o professor chega lá, né, brinca, bobeia com os alunos, ali bota o nariz de palhaço, conta uma história, faz uma mágica, faz algo diferente que torna aquele conteúdo chato, aquele conteúdo difícil e maçante, torna algo divertido para os alunos. Né? Então, claro que não é todo mundo que tem um carisma para dar uma aula como se fosse de cursinho, mas o princípio é esse, tentarmos ser o mais agradáveis, calorosos, receptivos para os nossos alunos, porque se já não é fácil nós gostarmos ou aprendermos uma disciplina difícil, mais difícil ainda, mais complicado é caso a gente não goste do professor ali, a pessoa seja arrogante, petulante, sei lá, não, né, tenha problemas ali de relacionamento com seus alunos. Então, precisamos saber disso também. E outra situação que é extremamente importante, que muitos profissionais da área da educação acabam esquecendo, que é o princípio pedagógico da intervenção mínima. O que é isso? Tentarmos resolver os problemas rotineiros em sala de aula usando a intervenção mais simples que funcione. Ponto. Não precisamos fazer uma fiasqueira, um griteiro para resolver tal situação, botar-lhe a boca, terminou a situação, já está todo mundo em outra vibe e o professor ali 10 minutos falando, porque vocês fizeram isso, isso. Não precisa. Resolve a situação, ponto. Vira a página, segue adiante. Resolvermos as coisas da forma mais simples, obviamente, uma forma que funcione e de maneira menos traumática ali possível. Né? Então, temos aqui algumas dicas de formas de intervenção mínima para ser usadas dentro da escola. Então, a situação da prevenção, avisarmos os alunos ali de que coisas de repente podem acontecer, dicas não verbais, sinalizações, isso é algo importante, elogiando o comportamento incompatível com a situação ou o mau comportamento. Né? Então, caso ali o cara não esteja ali tão bem, então elogiar ele quando ele melhora, então algo assim que é importante. Elogiar outros alunos quando aquele ali de repente não está tão bem comportado ou participando das atividades como deveria. Lembretes verbais, lembretes repetitivos e chegamos no final também, né, da escalada, digamos assim, aplicando as consequências, porque nós vivemos num mundo onde infelizmente parece que é feio aplicarmos consequências. Né? Então temos professores, temos vários pensadores assim que divergem sobre isso, né? Sobre o que é aplicar consequências. Só que, obviamente, né, gente, aplicar consequências não é castigar, não é punição. Mas sabemos que numa vida adulta saudável nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. Então, certamente, passar a mão por cima dentro de uma atitude errada ou incorreta não é a melhor forma de educar o aluno. E sempre que a gente vai aplicar algum tipo de consequência, talvez até negativa, que a gente faça isso efetivamente pautado com objetivo pedagógico, de ensinar, de ajudar, né? Não por mágoa, por vingança, porque muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Eu, pessoalmente, tive vários professores na escola que acabavam usando mecanismos punitivos ali para realmente para se vingar, né? Para marcar na paleta o aluno, tu fez isso aqui para mim, então agora vou dar uma prova para arrebentar, né? Então, são coisas aí que, infelizmente, acontecem, ok? E assim nós chegamos, então, no fim deste resumo, aqui as nossas referências do nosso material didático, tá, pessoal? Então, no mais, agradeço demais a presença de você aí que ficou conectado comigo até o fim. Reforço o convite aí para caso você tenha gostado do canal, que conheça o nosso trabalho, né? Se puder, se inscreva aqui, faça parte dessa comunidade, assista os vídeos, que temos muitos conteúdos importantes e pertinentes dentro da educação física. Né? E você que chegou também de outros lugares, vamos tentar, em outras disciplinas ali que venham a ser relevantes, tentar apresentar, fazer mais conteúdos como esse aí de resumos das disciplinas da Uniaselv. Ok, gente? Então, no mais, muito obrigado, forte abraço, bons estudos, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.